Olá, querida amiga! Olá, querida irmã em Cristo! Que a paz do Senhor seja contigo. Eu sou Débora do Vale e eu trago uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar essa mensagem com uma amiga, para que ela também seja abençoada. Hoje eu inicio com você a série Salmos, onde eu quero estudar salmo por salmo, verdades tão poderosas contidas na palavra de Deus. E hoje começamos então com o Salmo 1, e ele nos diz assim: Felizes são aqueles que não se deixam levar pelo conselho dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem à beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem, porém, o fim dos maus são desgraça e morte. E eu quero ressaltar aqui o versículo 2, que nos diz: pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Esse salmo nos fala da importância de meditar na palavra do Senhor. Muitos que professam a fé cristã, que já estão dentro da igreja servindo ao Senhor, ainda têm a sua mente debaixo do jugo de Satanás. Os nossos pensamentos conduzem as nossas ações, por isso a nossa mente é o principal alvo de Satanás. Em Provérbios 23:7 nos diz que assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Será que a sua mente ainda está debaixo do jugo do inimigo? O texto é muito claro quando ele nos diz e nos fala da importância de meditar. Veja bem, meditar é diferente de ler. Ler a palavra de Deus em grandes porções não significa que você está meditando e que essa palavra está encontrando um lugar em seu coração, está transformando a sua mente, a sua mentalidade. Meditar significa pensar, ponderar sobre algo, analisar, entender sobre algo. E um dos significados de meditar é amadurecer longamente sobre algo. É amadurecer aquela palavra no seu coração. Mas por que isso é tão necessário? Onde a mente vai, o homem segue. As suas ações são resultado dos seus pensamentos. Quando você decide todos os dias meditar na palavra de Deus, meditar nos mandamentos do Senhor em sua palavra, meditar na vida de Jesus em suas ações todos os dias, a sua mente vai sendo transformada pouco a pouco e as suas ações são conduzidas pela vontade do Senhor. E aqui é tão lindo quando nos fala do resultado dessa mente que medita, dessa mente transformada dia após dia. São como árvores que crescem à beira de um riacho. O riacho, a fonte de água-vida é Jesus, e Ele quer te transformar numa árvore forte, com raízes. O que isso significa de uma maneira prática? Você vai se tornar alguém que adquiriu a habilidade de permanecer firme na presença do Senhor Jesus. Mas é tão triste, tão sério ao mesmo tempo, que o Salmo continua nos falando a respeito daquele que não medita. O mesmo não acontece com os maus, eles são como a palha que o vento leva. A palavra do Senhor considera aquele que não medita na sua lei como alguém mau. Quem você tem sido hoje na presença do Senhor? É como a palha que o vento leva. Mas o que é a palha? Que significado a palha tem na sua vida? A palha é um subproduto. Colocando de uma maneira mais prática para você entender, a palha é o resto, é o que sobra. Depois que o cereal é extraído, depois que a virtude é extraída, resta a palha, que seca ao sol e o vento leva. É isso que o diabo faz com você, quando você deixa a sua mente à deriva.
Quando você deixa a sua mente refém das circunstâncias, das suas emoções, do mundo, das coisas deste mundo, do inimigo, ele lança pensamentos em sua mente e a sua mente vai se tornando cada dia mais cauterizada, de modo que ele extrai de você a sua essência, ele rouba a sua identidade e transforma você apenas numa palha, apenas no resto que sobra. É isso que o diabo faz com você quando você não tem a sua mente firme na palavra do Senhor. Quando você não tem a sua mente transformada. Sobre o que você tem meditado? Sobre o que você tem firmado a sua mente? Não permita que o diabo faça de você uma palha que o vento leva. Porque uma mente que não se mantém firme na palavra do Senhor e em seus mandamentos é uma mente fácil para o diabo roubar a sua identidade e a sua essência. E aqui no último verso nos mostra o resultado e a grande lição desse salmo. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Essa é a primeira parte do versículo 6. Por que esse versículo é tão importante? Porque aqui nos diz que aquele que obedece ao Senhor é dirigido e abençoado por Ele. A obediência está diretamente ligada à meditação da palavra. Você só vai conseguir obedecer, você só vai conseguir seguir e atender à vontade do Senhor de acordo com aquilo que você conhece. Se você não conhece a palavra de Deus, se ela não entrou na sua mente, você não consegue obedecer. Talvez hoje você não consiga obedecer a pequenas coisas que Deus te pede. Como você vai conseguir obedecer a grandes coisas? Como você vai conseguir obedecer a grandes ordens do Senhor que exigem fé, que exigem confiança, se pequenas coisas você não consegue obedecer? Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor não entrou no seu coração de verdade, não transformou a sua mente. Se você quer ser dirigido e guiado pela palavra do Senhor, você precisa entender o que é a palavra do Senhor, o que ela diz e quem é Deus. E aqui nos diz o fim dos maus, um fim tão trágico, triste e tão sério. O fim dos maus são desgraça e morte. E no verso 5 também nos diz que no dia do juízo eles serão condenados e ficarão separados os que obedecem a Deus. Há uma separação final. Aquele que obedece a Deus terá uma eternidade na presença do Senhor no céu, mas aquele que não obedece, ou seja, aquele que decidiu, que escolheu não meditar e não ser transformado pelo Senhor em sua mente, vai ser separado, vai ficar separado daqueles que obedecem no dia do juízo. E o seu fim é desgraça e morte. Isso é muito sério. Não é porque você se diz cristão, não é porque você louva, porque você está na igreja, porque você até mesmo faz a obra de Deus, não é por causa disso que a sua eternidade será com o Senhor. Não é necessariamente isso que vai determinar a sua eternidade com o Senhor, a sua salvação. Esse salmo é muito claro quando ele nos mostra que a eternidade com o Senhor, ou a eternidade longe da presença do Senhor em condenação eterna, é por causa da mente e da meditação da palavra do Senhor, da mentalidade transformada que guiará as suas ações. E eu volto em Provérbios 23:7, que eu disse no início. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. O que você está pensando hoje, o tipo de pensamento que você está permitindo hoje na sua mente, determinará o seu fim. E hoje o Senhor Jesus te convida a ter a sua mente transformada. Te convida a você tornar este livro o seu guia de verdade, não apenas da boca para fora, de modo que a sua salvação e a sua eternidade será com o Senhor. Em Apocalipse 3:20 está escrito: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo. Sabe o que significa cear de maneira prática para a sua vida e para a minha vida? Ele quer se assentar à mesa com você e oferecer a você o pão e o vinho. O vinho é o sangue dele e o pão é a palavra do Senhor. Todas as vezes que você se assenta e decide ler essa palavra e meditar sobre ela, todas as vezes que isso acontece, você está abrindo a porta do seu coração para Jesus, está ceando com Ele e permitindo que Ele ceie com você. E nessa hora eu quero orar pela sua vida, para que o Senhor Jesus toque em seu coração, te fortaleça e te ajude a cada dia para permanecer firme em sua palavra. Feche os seus olhos e coloque o seu coração e a sua vida diante do Senhor. Ó Deus, eu clamo nesta hora por esta vida, que muitas vezes tem tido a sua mente cauterizada pelo inimigo,
Ó Deus, em nome de Jesus, que essa palavra encontre um lugar nesse coração, nessa vida e transforme de verdade a sua mentalidade. Em nome de Jesus, que a partir de hoje essa pessoa tenha forças, tenha coragem da parte do Senhor para buscar a tua presença, para ler a tua palavra e ter a sua mente transformada. Em nome de Jesus, que todas as amarras do inimigo sejam quebradas agora e que haja vida, que a luz do Senhor resplandeça nas trevas, que a luz do Senhor resplandeça nesse coração, nessa mente, nesses pensamentos e traga vida, e que toda mentira do inimigo seja repreendida em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu profetizo sobre essa vida hoje um novo começo, uma nova coragem, um novo fortalecimento da parte do Senhor, em nome de Jesus. Que essa palavra encontre um lugar no seu coração e te transforme. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau!